Muito bem, vamos lá. BRK Edu, tudo o que você precisa saber sobre o novo Nintendo Switch 2. Rapaz, gente, olha só, eu vou falar logo. Eu não vi o Direct direito. Eu não tive tempo. O Direct tem 1 hora, eu tava ocupado no horário, eu perdi o timing, perdi tudo. Mas eu fiquei sabendo só de algumas coisas no Nintendo que vai ter melhor resolução, vai ser um pouco maior do que o Nintendo Switch normal e tal. Mas aí, vamos lá. Eu quero saber a opinião do profissional. Quero saber a opinião do Edu pra... pra, pra bora. Eu sempre demoro pra começar esse vídeo. Bora, vamos lá. Galera, o Switch 2 foi finalmente apresentado e nesse vídeo eu vou resumir pra vocês os pontos mais importantes, mais relevantes. Cara, depois de muito tempo que eles lançaram esse console, maluco. Para o Switch 2 e para os seus jogos. E esse Direct abriu com o novo o Mario World, o Kart World, né? E esse nome faz muito sentido pro game, porque nesse Mario Kart a gente vai ter cenários abertos, inclusive alguns modos de jogo, eles vão explorar. Eles vão fazer um cenário de Mario Kart em aberto. É porque, como nunca teve, maluco, eu tô custando aqui meio que acreditar como é que vai ser. Você vai fazer o quê? Tu faz a corridinha, tu faz a corrida, aí você meio que sai da cidade, sai do cenário, vai pro mundo e se embora? Como é que funciona isso aqui? Vai ser o quê? Vai ser um GTA de Mario? Que coisa? Não entendi. Vamos lá. A liberdade que a gente vai ter nas pistas e nos cenários. E pela apresentação do game, a gente conseguiu ver novidades tipo novos personagens jogáveis. Então é como se tivesse a gente pode ver que uma porrada de pista extra, assim, secreta? Simultâneos. A gente viu trechos onde a gente usa jet skis e até mesmo trechos em Vai ser legal. truques nas paredes. Não, esse grind ficou legal. O grind. Esse aqui é o grind. O grind ficou legal. Não, mas o negócio... O negócio de ir na parede como se fosse Mirror's Edge, tipo, parkour, ficou muito bacana. Sério, show. Aquilo ficou show. Inclusive, sobre a data de lançamento do console, Caracas. a gente já sabe que vai ser no dia 5 de junho. Em relação ao Switch... meio do ano. Ele segue sendo um híbrido, assim como o primeiro Switch, então ele tem modo portátil e modo fixo via dock. Normal, tipo o Switch comum. Switch, mas ele maiorzão, eu sabia. Espessura e vai ter algumas mesma espessura? Algumas melhorias. A tela, por exemplo, vai ter um upgrade, vai ser uma tela de LCD, pelo menos no modelo inicial. Vai ter resolução de 1080p com vai ser LED? 120 Hz e suporte. Como é que tem a versão LED do Switch 1, não é isso? Cara, do console vai ser 8 vezes o tamanho, porque o Switch 1 tem 32 GB natural. Eu tenho o Switch 1. Eu tenho o Switch 1, mas infelizmente eu não tenho tempo de usar ele direito hoje em dia. Também não tem tanto jogo também. Eu tenho que arrumar mais jogo. Quando puder. Quando tiver tempo. Enfim. Mas queria jogar um pouquinho mais do Switch. Tem tanto jogo lá que eu não joguei. Cara, eu não joguei Tears of the Kingdom até hoje, maluco. Eu não joguei os 2 Zelda até hoje, maluco. Eu não joguei. Mas voltando aqui, 256 GB, 32 GB. Cara, 256 GB, eu vou falar, é uma melhora. Mas não é tanta coisa se os jogos do Switch forem começar a aumentar de tamanho. Porque agora a tela vai ter maior resolução. A qualidade vai ser melhor, né? Que vai ter agora, que é o que ele falou agora há pouco, 1080p, né? Então o tamanho dos jogos vai aumentar para poder comportar qualidade. Então isso aqui vai comportar mais ou menos a mesma coisa que comportava de 32 GB. Dependendo do jogo, talvez comporte até menos jogos dentro do videogame. Sei lá, isso pra mim não é lá grande coisa, não. Seria pior se fosse 32 GB, né? Continuasse 32. Vai poder ser expandido via cartão microSD. Isso eu não tô acreditando muito, não. Os alto-falantes do console supostamente vão ter mais qualidade. O console vai ter um sistema supostamente, de tá. Ele vai ter microfone embutido, inclusive aí com um sistema para
poder eliminar ruídos e o console vai Isso é ter uma interessante, câmera isso eu queria ver como é que opcional. funciona. Essa câmera vai ter integração com Essa o sistema de câmerazinha aí comunicação em parece uma grupo, câmera. e até mesmo integração com os E aqui, gente, essa câmera não parece aquelas câmeras do início dos anos 2000, quando o pessoal ficava fazendo firula pra webcam? Hoje em dia o pessoal pega qualquer webcam pra poder colocar e fazer videoconferência. Beleza, ok. E hoje em dia também tu pode pegar o teu celular e simplesmente fazer a conexão com o computador, que é fácil. Mas, serinho, aquela câmera ali parece muito estilo ano 2000, maluco. Eu achei ela meio feinha com aquela haste ali. Mas também vai colocar onde, né? jogos, coisa que vocês vão ver nos gameplays que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo aqui. De controles, o Switch 2 A vai ter carne. o Joy-Con 2, que é um upgrade do primeiro Joy-Con, que se conecta ao Switch 2 com um sistema magnético. O controle vai ter analógicos maiores e espero... Pô, ficou melhor do que... Eu gostava daquele slidezinho do 1. novo Eu botão, gostava, que é eu o gostava. botão C. E Eu além gostava do disso, o controle vai slidezinho. poder ser utilizado como mouse. Cara, que como mouse mesmo? Isso é Uma nova mouse? versão do controle Pro, que de novidade tem aí botões traseiros, o novo botão C ao Esse centro, controle e do também Switch... saída para fone de ouvido. Esse controle do Switch 2, sério, o formato dele é muita nostalgia, maluco. É muita nostalgia. Se tirar os manchezinhos, os analógicos ali, ele me parece muito. É na minha cabeça. Ele parece muito com um controle de 6 botões que tinha de Mega Drive. Mega Drive. Depois vocês procuram aí pra dar uma olhadinha. Controle de 6 botões do Mega Drive. Pra vocês verem o que eu tô falando. Aqui. Ele tem um áudio jack bem baixo, né? Ah, parecido com o PlayStation 5 também. Não sei se o Xbox tem a mesma coisa. Em relação ao dock do Switch 2, ele vai ter um sistema de refrigeração próprio. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em sistema de refrigeração de videogame. Não acredito. Eu não acredito. Sério, eu não acredito. Desculpa, eu não acredito. Eu só preciso ver. Eu preciso de dados. Dados. Me derem dados, estatísticas. Eu quero saber se essa porcaria funciona. Sério, eu não tive um videogame que não ficasse superaquecido. E não tô falando nem de pegar poeira. Aquilo ali, sinceramente. Quero só ver. E a HDMI em até 4K e com suporte a HDR. 4K? Em relação às mídias físicas, elas vão ter o mesmo formato das mídias do Switch 1. É Mas elas vão ter 4K cor mesmo ou é vermelha, upscaling? obviamente, para diferenciar dos games do Switch 1. Sobre o sistema de chat em grupo, ele vai ter um nome próprio, Game Chat, tudo junto. Ele vai funcionar via dock ou em modo portátil, vai utilizar o microfone embutido do Switch 2, vai poder utilizar... Cara, será que ele também a pega câmera distante assim o opcional. microfone, Você maluco? pode criar grupos e nesses grupos você pode visualizar o que seus amigos estão jogando, ver os seus amigos pela câmera, e vocês podem fazer isso mesmo que estejam jogando jogos diferentes. Cara, a câmera é horrorosa, maluco. Peraí. Isso é pior. Isso aí tá pior do que o negócio do Discord. É isso mesmo? Peraí, não. Peraí. É lagado assim mesmo? O que seus amigos estão jogando, Caraca, é lagado mesmo, maluco. ver os seus amigos... É isso mesmo assim? E outra também, quando você começa a colocar um monte de coisa no videogame, o sistema dele, ele comporta esse tipo de coisa, porque ele vai ter que começar a renderizar o jogo, ele vai ter que começar a captar sua voz, ele vai ter que começar a captar a imagem das pessoas do mundo todo. Dá pra colocar 4 pessoas no chat. Isso não vai lagar os jogos? Caraca, muitas perguntas, eu só tô em 3 minutos de vídeo. pela câmera, e vocês podem fazer isso mesmo que estejam jogando jogos diferentes. Desculpa eu ficar parando o tempo todo, Edu. Desculpa, gente, eu ficar parando o tempo todo. Tô muito chato aqui, mas PlayStation. O Switch 1, ele perde frame. Ele dá umas lagadas nos jogos mais estranhos, maluco. Olha, eu tenho poucos jogos, como eu falei, mas um dos jogos que eu tenho de Nintendo Switch é o Fire Emblem Three Houses, ou Três Casas, né? Aquele com os... que você é professor de três
de 3 turmas. Que, por sinal, eu não fiz todos os finais. Mas, enfim, aquele jogo, ele laga com você pescando. Você tá pescando e aquele jogo, às vezes, dá uma lagada. Aquele jogo, às vezes, dá uma perda de frame. E aquilo ali não parece, assim, pesado. No meu entendimento, assim, rústico de videogame. Rústico de programação de videogame. O Switch 2 vai ter um sistema chamado de Game Share, e esse é um sistema bem Além do fato interessante, algo também que você me ter remete àquele 4K Nintendo com DS 1080p, Mario Kart pô, tá 3DS, em é um todos os sistema outros em que games consoles, que mas têm tudo bem. suporte ao Game Share podem ser jogados em grupo, mesmo que nem todo mundo tenha o jogo. Basicamente, você pode compartilhar um game com até outros Dá pra 3 compartilhar? amigos. Isso vai ser compatível com games selecionados de Switch 1 e Switch 2. Em relação a Ah, jogos, o Switch 2 vai ter 3 tipos de isso é games. Os legal, isso é jogos legal. Pô, exclusivos dá de pra Switch compartilhar 2 enquanto estiver que rodam jogando. no Switch 1, os jogos de Switch 1 que rodam no Switch 2 via retrocompatibilidade, Pô, compartilhar o e os jogo jogos para de dar pra Switch fazer 1 uns têm conteúdo upgrades maneiro com os amigos. específicos para o Switch 2. Dentre games, a Nintendo mostrou muita coisa. Eu tô vendo um Final Fantasy aqui, isso mesmo? Isso aqui é Final Fantasy VII Remake. Yakuza. Peraí, vai ter Final Fantasy VII Remake pro Switch? Já tem? Vou trazer alguns destaques aqui. O Nintendo Switch 2 Welcome Tour é um jogo que se passa no Switch 2. Ele é tipo uma tech demo, um tutorial do Ah, que console, coisa. um game que tem aí minigames embutidos. E é algo que eu imaginei que seria grátis, mas na verdade vai ser um jogo pago à parte. Peraí, um tutorial é pago? Expandida para o Switch 2 com elementos tipo controles via mouse e integração Cara, na o câmera. mousezinho é muito Os dois estranho, mas é principais legal. Zelda do Switch 1, que são o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, vão ter upgrades para o Switch 2 com mais resolução, frame. O pessoal reclamava muito, mas muito, que os Zelda, tanto Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, eles tinham muita perda de frame. E pior que o jogo parece bonitão toda vez que eu vejo um videozinho. Suporte HDR e suporte também a um sistema chamado de Zelda Notes, que é uma integração dentro do app da Nintendo, que vai ter um sistema de guia para o jogador e também a possibilidade Vai ter de GPS e baixar criações no celular. Ah, isso é legal. Isso eu gostei. Gostei da criação, eu gostei também. Muito legal é de que tanto o Tears of the Kingdom quanto o Breath of the Wild vão receber uma atualização e estarão disponíveis traduzidos para português. Outro legal. no Switch 2 é o Novo Kirby. and the Forgotten Land, e daí o Metroid Prime 4 Beyond vai ter uma edição. Eu não joguei um único, não joguei nenhum Metroid Prime. Ô, perda, serinho. Metroid é tão bom. Mira em modo mouse, e no dock o game vai ter a opção de rodar em 4K a 60 FPS. Pois, sério, isso aí é uma vantagem. Isso é uma vantagem em comparação com qualquer jogo de PlayStation. Desculpa. 4K 60 FPS. Isso é verdade. Quality Mode 4K 60 FPS. Isso é verdade. Por favor, me diga que isso é verdade. Mas voltando à história do mouse. Porque um dos problemas de você jogar jogo de tiro no PlayStation, Xbox, é porque você joga no mouse. No mouse não, perdão, no controle. E pra quem sabe jogar, beleza. Mas ainda assim, mouse e teclado é muito melhor. Mouse e teclado é muito melhor pra você poder jogar jogo de tiro. Jogo de primeira pessoa. E caracas. E você também transformar o seu controle no mouse, isso aí foi uma pegada boa, maluco. Foi uma pegada boa. Mas tem que ver também como é que ele fica na mão, porque ele parece muito fino. Então tu ficar com um negócio fino. Cara, eu ia falar uma parada muito. Eu ia falar uma parada. Parou. Opa, parou. Pera aí, não. Não. Uma parada. Na verdade, nem é parada grossa, é uma parada fina e longa. Eu
Eu falo. Parou. Voltou. O quinta série, quinta série cai em mim, apita em você. Mas voltando à qualidade aqui, 4K, 60 FPS. Olha só, e voltando. Eu não tô acreditando muito nisso aqui. Desculpa. Eu tô sendo muito, assim, muito cético. Eu tô muito discordilson aqui da vida, mas eu não tô acreditando nisso daqui. Isso daqui me foi prometido no PlayStation 5. No PlayStation 5 comum. No PlayStation 5 comum. E eu quero que me deem um jogo, assim, dos jogos AAA da vida, que o PlayStation 5 consiga ler em 4K 60 FPS. Tá, eu tô falando do PlayStation 5, eu tô falando do Switch. Ok, beleza. O Switch pode ser a oitava maravilha do mundo. Então a gente vai saber agora em junho, né? Mas eu não tô conseguindo acreditar que ele vai ter 4K 60 FPS no. E na mão, que é no handheld, né? E fora do docking, né? Enfim, vai ter 1080 pixels com 60 FPS. Eu não tô acreditando. Não Com tô. HDR ou 1080p a Não tô. 120 FPS com HDR. A Nintendo está desenvolvendo um game específico para a gente explorar o modo mouse dos Joy-Con 2. Esse é o Drag. Cara, peraí. Isso é um jogo. Esse é um jogo de robô com cadeira de roda, maluco. Cara, sinceramente, eu não sei dizer. Eu não sei dizer se isso é muito legal ou se é uma sacanagem muito grande. Eu não sei dizer. Eu não sei. Eu não vou opinar. Continua. Eu não vou É opinar. um game de basquete em cadeira de rodas com partidas 3x3. Vejam aí, o game parece uma maluquice interessante. E a Nintendo trouxe aí uma série de Elden jogos Ring! parceiros Elden que Ring! vão ser Não. Sério. Elden Ring foi maneiro. Eu vi que eles trouxeram Elden Ring. Tarnished Edition. Tivemos aí Hades 2, Street Cara, Fighter 6, também não joguei. Split Fiction, Caraca. Hogwarts Legacy. Peraí, alguém já viu? Alguém já viu o Switch 1 jogando Mortal Kombat? Mortal Kombat. Sério. Eu vi. E, sério, eu preferi não ter visto. Peraí, o que aconteceu com aquilo ali? Eu deixo para os curiosos darem uma olhada nisso, porque, sério, ele ficou muito feio, maluco. O que eles fizeram com aquele jogo? Tem cena ali de luz que parecia o sol batendo em meus olhos. Sério, eu não sei o que fizeram, não sei também se o Switch estava com uma luminosidade enorme, sei lá o que aconteceu aquilo ali. Saiu de Harry Potter, né? Foi um jogo de Harry Potter. Street Fighter interessante. Tony Hawk 3x4, um novo game do 007. 007! Bravely Default, que é um game que saiu originalmente pro 3DS. É que finalmente vai poder ser jogado por mais gente. E Yakuza Caraca, esse é um dos melhores jogos Final Fantasy que tem, maluco. Assim, atuais. Borderlands 4, Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk. Remake Intergrade. Geral quer jogar é o Hollow Knight Silk Song. Ele apareceu rapidamente, com previsão de lançamento ainda em 2025. Reanimal, que é um game que parece bem interessante, e ele é dos criadores do Little Nightmares. Sabia, Little Nightmare. Isso, parecia muito. Human Fall Flat 2. Interessante. E aí a Nintendo mostrou um game que é de propriedade da Nintendo, mas desenvolvido em parceria com a Koei Tecmo. Tô falando de Hyrule Warriors Age of Empires. Tipo Dynasty Warriors, né? Pô, legal. Né? Se passa antes dos eventos do Tears of the Kingdom e tem o gameplay no estilo Musou. Pô, bonitão. Batalhas de olha, a Nintendo anunciou também Hyrule Warriors do Switch 1 também era muito lagado. Perdia muito FPS. Você pode jogar games de Game Boy, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, por aí vai. E vamos ter a novidade. Tu ganha muito jogo também no Special Pack. Mas quanto é que vai custar? Na versão mais cara da assinatura do online. E a gente teve aí games tipo Zelda Wind Waker. Versão mais cara. Por mais. Fire Emblem, Luigi's Mansion. Gale of Darkness! Pokémon Gale of Darkness. Parou. Cara, que eles resgataram esse jogo, maluco. É a seleção de Nintendo GameCube?
Fire Emblem, do Radiance. Cara, eu ouvi falar desse jogo, mas eu não joguei. Mas o Pokémon Gate of Darkness, ele é muito bom. Sendo mostrado. Dimension. Eu vi Pokémon Coliseum! Eu vi Pokémon Coliseum! Eu vi. Sério, vai ter Pokémon Coliseum, maluco? Caraca, eu jogava isso na locadora, maluco. Caraca, eu jogava na locadora. Eu jogava na locadora R$2 a hora, maluco. Era muito legal. E o controle do game pra mim é um controle mais estranho, mas é um controle com um bom grip. Dá pra pegar legal. Dá pra pegar legal o controle aqui. Ou seja, eles vão voltar com o controle? Available for Nintendo Switch Online. Available the same day. Nintendo Classics. Vai ter o controle ou não vai ter o controle? Me fala aí, pô. GameCube à venda. Vai ter o controle! Com o Switch 2, pra quem tiver vai ter o controle! E daí o trecho final da apresentação teve uns destaques bem legais. É isso aí. A From Software mostrou uma novidade. Ela está desenvolvendo um jogo exclusivo de Switch 2, chamado de The Dusk Bloods, que tem um sistema aí Bloodborne 2? Que parece bem interessante em relação à ambientação e de combate, obviamente, que eu espero que seja espetacular. Tá voando! Software. Daí tivemos um game do Sakurai sendo apresentado. Não, volta, foi mal, volta! Super Smash Brothers. Ele está desenvolvendo um game de corrida do Kirby, que é o Kirby Air Riders, que é um game não, volta! Na versão inicial, e agora vai ter uma nova versão para o Switch 2. E temos novidades em relação ao Donkey Kong, que vai ter um game agora de plataforma... Eu tô passado, maluco. Para, eu não vi. Eu tô longe de rede social um tempão, maluco. Eu só vi o pessoal falando do preço do Switch. Eu não vi o pessoal falando do jogo. Eu não tava com tempo pra ver. Peraí, como assim? Bloodborne 2. Caraca, saiu Bloodborne 2. Caraca, saiu Bloodborne 2 antes do GTA 6? Saiu Bloodborne 2 antes de GTA 6, para! Uma 3D com cenários abertos, onde quase tudo é destrutível. Donkey Kong novo. Tem uns trechos de Caraca! forma 2D, como vocês podem ver. E esse jogo vai se chamar Donkey Kong Bonanza e ele sai no dia 17 de julho de 2025. Eu particularmente gostei muito da apresentação. O hardware do console parece que vai ser bem adequado tanto para o estilo de desenvolvimento da Nintendo quanto para as publishers que são parceiras da Nintendo, tanto que a gente viu muito jogo third party sendo anunciado, e eu gostei muito da quantidade de jogos que apareceram na apresentação. A gente pode ficar seguro de que o Switch 2 vai ter uma boa biblioteca. Cara, eu só tenho retrocompatibilidade com o primeiro Switch. Olha, eu vou dizer, eu tenho muita coisa que eu não acredito, mas é porque eu sou cético. Quando eu sair, eu prefiro quebrar a cara do que... Não se esqueçam de baixar de graça o meu comparador de preços, que é o Bilômetro. Ele aplica cupons de desconto, ajuda vocês a economizar dinheiro online. Opa, então tá. A Nuvem, que é parceira do canal, publisher brasileira, vende games e gift cards. Tá fazendo merchan, tá bom. Oficial. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui, é isso aí. E testou o Switch 2. Ah, depois eu vejo isso aqui. Eu acho que o vídeo ficou longo pra caramba. Depois eu vejo o teste do Switch 2. Aí eu já quebro minha cara aqui assistindo esse vídeo. Caracoles, maluco. Caracoles. Não, Não, eu tô de boca aberta aqui. Como eu falei, eu sou muito cético. Eu não tô muito acreditando ainda que vai ter toda essa qualidade. Mas
Contudo, no entanto, todavia, eu posso estar falando um monte de besteira. Assim que eu ver, então, eu fico feliz. Mas, de novo, olha, eu ainda lembro quanto custou o PlayStation 5 quando lançou. Eu acho que o Nintendo Switch 2 ele não vai ficar muito longe do preço de quando o PlayStation 5 saiu aqui. Que a gente vendendo, acho que tinha venda por 5 mil, maluco. 5 mil, eu acho que deve sair mais caro, porque tem. Porque $500, $500 é com o Super Mario Kart, não é isso? $500 com o Mario Kart. E 450 sem o jogo, né? Só limpo. Isso que eu tinha visto de preço. Essa era a informação que eu tinha do jogo. Essa informação que eu tinha do jogo. Cara, isso deve custar uns 5, 6. Sério. Eu não me surpreenderia se saísse por uns R$6.000. Sério, até 7. Eu não me surpreenderia se saísse por uns R$7.000. Por favor, que eu esteja errado. Aí, pô, foi bom. Gostei. Legal. Foi ótimo.